Chegou aquele momento todo especial do programa Rompendo em Fé, Louvor e Dose Dupla. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Maciel Fernandes, da Igreja Tabernáculo do Soberano Deus, na rua Capitão Menezes, 629. Ajude a evangelizar através da rádio Veste de Salvação, baixando o nosso aplicativo e ouvindo as nossas programações, e também através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Se você já é inscrito no canal, você apenas deixa o like do vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like e convide outras pessoas também para se inscreverem no canal. A mensagem da Palavra de Deus com o diácono Maciel Fernandes. A paz do Senhor para todos, uma ótima tarde na presença de Deus. Agora a palavra de Deus que está lá em Marcos 16, 15, que tem dizendo o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse vai ser o tema desta tarde de hoje, na pregação do evangelho, para que todos possam ouvir e possam entender um pouquinho. Que às vezes a pessoa escuta, mas às vezes não entende. Então é necessário entendermos o que significa isso, e de pregai. Então, diretamente dos estúdios aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Mesquita e de Pregai, estúdio aqui, através da rádio Veste de Salvação, pastor Valdir Araújo e cantora Rose. Um grande abraço para os dois aí, que Deus possa abençoar cada vez mais. E a rádio Veste de Salvação tem chegado a lugares que só mesmo o poder de Deus pode chegar. Então a rádio tem chegado e tem feito diferença na vida de cada um que está ouvindo, de cada ouvinte que está ouvindo agora. Aqui no Rio tem vários ouvintes, irmão Marcelo, que estão ouvindo, mas não participam. Eles poderiam mandar mensagem, estão ouvindo, só que eles não mandam, mas estão ouvindo. Estão ouvindo escondido, tá? Para ninguém saber. Mas estão ouvindo, entendeu? Então que Deus venha abençoar cada um também. Aí na Capitão Machado, tem muitos ouvindo lá. E também fora da Capitão Machado, em outras ruas aí por perto, já por aí também, estão ouvindo, só que eles não se identificam. Eles ficam na dele quietinho, né? Mas isso é bom porque estão ouvindo a palavra do Senhor. E desde já, todos vocês que estão ouvindo e não participam, e vocês que estão longe do Rio de Janeiro, a todos vocês aí de Nova Cruz, pastor Sidney da Igreja Plena Paz em Nova Cruz, quase que não sai aqui, e toda a membresia, um grande abraço. A irmã Lourdes aí também de Nova Cruz, Simone, como já foi falado aqui, e outras pessoas, um grande abraço. Que Deus possa abençoar cada um. Irmã Neta Silva está ouvindo também, em João Pessoa, na Paraíba. Ela e o esposo dela, o pastor Tumé, só vendo para crer, é ele mesmo, Tumé. Está morrendo de rir, né, Tumé? Isso aí, está ouvindo aí de João Pessoa, na Paraíba. Um grande abraço aí a vocês todos. E todos que foram falados aqui, pelo Marcelo falou, e mais pessoas que estão ouvindo. E Elmo Marinho, tem também a Maria José que está ouvindo. Ela não é evangélica, mas tem ouvido a palavra, tem mandado para as pessoas e tem agradecido. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde. E vamos à palavra de Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhe, quem disse? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui foi o que o Messias falou, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos a um templo evangélico e levantamos nossa mão e falamos: eu quero caminhar com Cristo, eu quero que o Messias seja o meu pastor e me explique. E ele começa a caminhar, só que ele começa a caminhar, mas para quê? Primeiro tem que mudar a vida dele. A vida dele tem que ser uma caminhada ali constante, não parando, em oração, em busca, em ler a palavra do Senhor. E depois, fora do templo, depois do evangelho, fora do templo, você tem o quê? Você tem aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que chegar imediatamente e passar a palavra de Deus para a pessoa. E essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus, vai ficar firme
e vai querer conhecer também como você conheceu. Esse é o evangelismo, que é a palavra que diz, ide e pregai. Então nós temos aí o seguinte, às vezes o irmão pega caixa de som, vai fazer um ar livre, as pessoas não comparecem. Era para todo mundo se juntar. Assim como se juntam para assistir o seu time preferido, você também deve buscar a presença do Senhor, que vai fazer a diferença na sua vida. Então aqui diz o quê? Que nós devemos pregar dentro do templo e fora do templo. Não só dentro do templo. Dentro do templo é mais confortável, água gelada, ar-condicionado, cadeira confortável. Só que na rua, se estiver chovendo, você vai mergulhar, vai tomar um banho. Então, mas você tem que estar firme ali. Por quê? Às vezes, quando nós não temos conhecimento da palavra, que tem o seu cantor preferido, você fica lá o tempo todo dando assistência a ele, ouvindo o que ele está falando. Então é muito bom quando ouvimos a palavra do Senhor. E quando você passa a ouvir, quando você passa a evangelizar aquelas pessoas também que precisam ouvir a palavra do Senhor, isso muda a sua vida. Você passa a caminhar. Então você vai fazer o quê? Você vai ser perseguido. Não adianta, porque se uma árvore está dando fruto, você vai jogar a pedra no fruto. E se aquele fruto for bom, aí é que você vai massacrar para aquele fruto, que é um fruto gostoso. Então, aqui diz o quê? A árvore está dando fruto, vai vir as pedradas. Vai vir aquelas pessoas que vão falar para você parar. Vão falar que você não devia fazer isso, mas você tem que continuar evangelizando. Se alguém pergunta, você fala. É engraçado que comigo, eu não gosto de falar. Mas quando eu estava saindo anteontem do mercado, uma pessoa me parou e perguntou assim, você é pastor? Eu falei, não sou pastor. Ele, não, porque você assim parece ser pastor pelo seu jeito. Então, se você não falar nada, eles vão te perguntar. Não adianta você querer ficar quietinho no seu lugar, porque eles vão te perguntar. Então, a pregação, ela tem que ser dentro do tempo e fora de tempo. Nós temos aí, às vezes, caravana, vai ter uma caravana na rua X, deveremos participar. Vai ter um ar livre, foi avisado, vai ter um ar livre amanhã, por exemplo, tal lugar. Vamos lá todo mundo. Aí vai meia dúzia. E cadê o restante? Então Deus quer o quê? Deus quer a união. Se unirmos, não só dentro do tempo, mas fora de tempo. Hoje estamos vendo as igrejas paradas, mas não. Tem que ser todas as igrejas juntas. Todo o ministério, por exemplo. Deus é amor, a igreja Assembleia de Deus, Nova Vida, todos juntos. Não pode ter essa acepção de pessoas. Nós temos que estarmos juntos. A igreja é apenas um rótulo. Então Deus não vem procurar rótulo. O Messias, quando vier, ele vai falar sobre você. Aquele que subiu, subiu. O que ficou, ficou. Nós temos que lutar para não ficarmos, porque se ficarmos estamos fritos. Então nós temos que ver. Então a abrangência é para todos os ministérios, não é só para um ministério. Que às vezes a pessoa fala assim, não, que vai estar lá? Vai estar a igreja metodista wesleyana. Só vai a metodista. Não, tem que ir. Eu, por exemplo, estou no Ministério Assembleia de Deus, Tabernáculo Soberano Deus. Mas quando tem da metodista, eu estou lá. Aí às vezes a pessoa acha que eu sou da metodista. Olha, foi o bispo da metodista. Primeiro que eu não sou bispo, começa por aí. Mas ele fala assim, metodista. Não sou da metodista, mas eu estou lá junto. Às vezes é Abrício 25, pessoal, ele agora saiu da metodista, está no Abrício 25. Mas não é, as pessoas sabem que não é, mas eu estou lá. Por quê? Nós temos que estarmos juntos. Porque o Messias, quando vier, ele vai querer aquela igreja que está naquela santidade. Não vai querer aquele rótulo, não. Vai subir só a Assembleia. Vai subir só Deus é amor. Vai subir só a Universal. Não vai ser isso, irmão Marcelo. Vai ser aqueles que estão em comunhão. Vai ser aqueles que estão em união. Então nós temos que ver isso aí. Então esse ministério diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos criatura de Deus. Quando passamos a caminhar, nós passamos a ser filho. E o Pai vai sempre cuidar de você. Você sempre vai botar o seu joelho no chão, falar com Ele, e Ele vai descer maravilhas na sua vida. Mas se prepare para os dias maus. Se prepare para ser caluniado. Se prepare para alguém estar falando de você. Não pense em você que é só vitória, não. Às vezes, irmão Marcelo, a pessoa fala assim, não, eu vou para a igreja que é só vitória. A minha vida agora é só vitória. Filho, você não está no paraíso. Você está num planeta chamado Terra. Você vai levar pancada e você tem que saber como lidar com isso. Você tem que ter um coração, mas você não guarda mágoa. Jeremias 17:9 diz o seguinte, 17:9. Enganoso é o coração. Então o nosso coração tem que estar limpo. No 4:14 ele fala, limpa teu coração.
Nosso coração não pode guardar mágoa. Mesmo uma pessoa falando de você, você tem que agradecer. Obrigado por falar, porque está falando, está levando ao conhecimento a palavra do Senhor. E aqui diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você falar isso para uma pessoa que não tem conhecimento, ele vai falar assim: quer dizer, se eu não creio eu sou condenado? Quem está falando aqui é a palavra, não é nós que estamos falando, é a palavra que fala. Aquele que não crê, porque ele não creu. Se eu for orar por uma pessoa e falar assim: você crê? A pessoa fala: não, eu não creio, então também não oro. Porque se eu for orar não vai adiantar. Como é que Deus vai agir na sua vida se você não acredita? Como é que Deus vai agir na sua vida se você não bota em prática a sua fé? Se você não faz aquilo que o Senhor mandou? Então é muito importante fazermos isso. Agora vamos lá também em Romanos 1. Agora eu vou achar Romanos 1 aqui. Romanos 1 que está falando, né? Que Paulo está falando, que aconteceu com ele. Foi uma coisa que aconteceu com ele na caminhada. Vê agora Romanos 1. Que ele passou por isso, mas mesmo passando por isso, ele deu glória, ele não parou de dar glória, ele continuou buscando a presença de Deus. Então que Deus possa visitar cada um nesta tarde, possa tocar em cada coração, possa fazer a grande mudança. Romanos 1 não estava aqui na programação, mas veio agora, que Paulo foi um que fez o quê? Ele saiu pregando o Evangelho. É isso que o Senhor quer de nós. Então aqui acontece o quê? Romanos 1, versículo 14, diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui Paulo viu que ele era devedor do amor de Cristo, porque ele fez o ID, ele começou a pregar. Então ele falou aqui eu sou devedor, tanto a gregos como os outros, eu estou devendo, porque antes eu perseguia ele, hoje eu estou sendo perseguido. É a visão de Paulo aqui. Aí o 15 diz: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Aquele ministério que ele estava fazendo, ele era perseguido, mas ele continuou fazendo o de Deus. Às vezes, se você for ler aqui o texto dele todo em Romanos, muitas vezes ele apanhou, muitas vezes ele pagou um preço por estar em praça pública pregando a palavra de Deus. Então, como foi falado aqui, ir de pregar em qualquer lugar, não é só dentro do templo. Paulo pregava na sinagoga, Paulo pregava nas praças, onde ele chegava ele pregava, até mesmo quando estava preso ele estava lá pregando para o carcereiro que ia se matar. Então nós temos que ter essa visão de pregar em qualquer lugar, não só dentro do templo. Tem evangelismo, estamos juntos, estamos levando a palavra para aquelas pessoas que precisam. Nós temos aí um grupo que bate na sua porta de manhãzinha para falar do amor de Deus. Talvez você não aceite, mas nós não podemos também ficar parados. Nós temos que fazer a nossa parte, irmão Marcelo. Nós temos que estar ali, levar a palavra de Deus. E eu lembro aqui que uma vez lá em Natal, eu entreguei uma palavra de Deus que tinha cédula de R$100. E aquele pessoal que estava na calçada, ele falou assim: com certeza ele não é daqui, porque ele veio aqui e entregou isso. Eu queria de verdade. Eu falei: leia o que está escrito na mensagem. E aquelas pessoas que não conheciam, leram. Então ali foi plantada uma semente. Você não pode plantar uma semente e já obter o resultado imediatamente. Mas aquela semente é plantada e alguém vai regando até nascer. É assim que funciona o reino de Deus. O irmão Marcelo entrega um folheto. A pessoa fala: eu não gosto dele, mas vai ler. Aí vem outro e fala. Chega uma hora que a pessoa fala: eu quero caminhar, eu quero ser um pregador, eu quero ir e fazer a vontade de Deus. Então isso que Paulo estava fazendo. Por que o 16, Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, aqui Paulo está falando que ele não se envergonha. Nós não devemos se envergonhar. Às vezes o Marcelo abriu espaço aqui, eu precisando, que já falou hoje aqui, de pregadores. Cadê? Ninguém se habilita. Aí fica o Marcelo o tempo todo. E a pessoa fala: está pregando direto. Lógico, se vocês viessem eu ficava quieto. Vocês não vêm, eu tenho que vir. Por quê? Alguém tem que falar. E se ninguém falar, as pedras clamarão. Não adianta. Então aqui, Paulo diz que não se envergonha. Nós devemos fazer a obra de Deus sem ter vergonha. Passar a mensagem sem ter vergonha. Não é se envergonhar, esconder. Está com a Bíblia, esconde a Bíblia quando vem. Às vezes você está passando, até mesmo com a Bíblia na mão, irmão Marcelo.
Aí tem as pessoas no lugar e você não dá nem um bom dia, passa de cara fechado. Isso deixa a pessoa mais revoltada. Você tem que falar bom dia, mesmo que a pessoa não te responda. Então você tem que falar bom dia, sempre falando bom dia. Por quê? Você está fazendo a diferença. Você está mostrando que você é diferente. Graças a Deus, onde eu passo, irmão Marcelo, pode ser quem for que está lá. Agora estou subindo aqui, falei com todo mundo, bom dia, boa tarde, aliás, boa tarde. E subi. Por quê? Às vezes a pessoa está chateada e aquele bonito chama você lá em cima. Aconteceu comigo, a pessoa estava brigada, estava chateada e eu confundi a pessoa. Então eu falei, bom dia, a pessoa, nossa, que bom dia lindo. Aí foi conversar comigo. Por quê? A pessoa estava machucada. Então, às vezes, a diferença está aí. Você não pode se envergonhar. Você tem que falar do amor de Deus. Tem que estar sempre falando, bom dia. Olha, vai ter um evento ali na praça. Vai estar lá o YouTube, está filmando lá, vamos lá. Quando o YouTube filmar você, dá um joinha para gratificar o canal. Faz que nem eu, ele bota para mim, eu falo, oi, tudo bem? Fala, por quê? É necessário, a pessoa não. Aí olha assim, a pessoa não gostou, fica chato. Você tem que mostrar que você gostou, está sendo ali. Porque, graças a Deus, essa palavra tem chegado em vários lugares, irmão Marcelo. Tem chegado também na África, através do grupo lá de São Paulo, entendeu? Quando termina a gravação que conheceu, eu já mando para lá. Então, as pessoas têm recebido, não só aqui no Brasil. E a Rádio Veste de Salvação tem uma audiência muito grande. Só que as pessoas não participam, não querem falar que está ouvindo, fica escondido. Então, é um direito dele. Também, muitas vezes, quando eu não estava na presença de Deus, eu tinha vergonha. Eu estava com o rádio ligado na AM, era até a AM, né? AM, que na época eu era pobre, não tinha FM, só tinha AM. Então o que acontece? Sou rico não, tá pessoal? Deixa bem claro. Então o que acontece? É porque eu achava que sou rico, né? Ah, o cara vai estar rico. Não, não é isso. Mas assim, eu não tinha uma rádio FM, só tinha AM. E o pastor estava pregando. Ele estava falando no Salmo 90. E quando alguém passava que eu conhecia, eu baixava. Por quê? Para não ouvir. Eu tinha vergonha da pessoa ouvir. Né? Hoje eu vejo que não é isso. Porque aquele mal que está no seu lado ali, ele faz com que baixe que está vindo alguém, para a pessoa não ouvir. Hoje não, se eu estou ouvindo, vai continuar ouvindo. Ontem sentou um senhor perto de mim lá, que também não é evangélico. Ele ficou 1h10 ouvindo só música evangélica, só hinos evangélicos. E no final, ele saiu satisfeito. Mas na dele, então é assim que Deus faz. Eu não cheguei e vim para cá, não, eu quero Deus. Não foi assim. Eu não gostava de crente. Então o ID fez o quê? Fez a diferença. Então, eu que tinha vergonha, hoje eu não tenho mais vergonha. Aí alguns ouviram falar assim, agora ele ficou sem vergonha. Sim, para o Evangelho você não pode ter vergonha. Então aqui diz o seguinte, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu falo aqui para o irmão Marcelo, vamos que vamos na fé, porque tem que ser na fé. Tudo que você faz tem que ser na fé. Sem fé é impossível. E Deus quer ver a sua fé. Até onde você vai? Às vezes a dificuldade vem para você parar. Aí você não pode parar, você tem que orar. Alguém está te perseguindo? Olha para a pessoa que está te perseguindo. É difícil. A vontade que você tem lá e resolver do seu jeito, mas não pode. Quando você está caminhando, você tem que fazer o ID, que é orar por aquele que vos persegue. Que nós podemos ter essa visão. Podemos ficar firmes na presença de Deus. E Deus quer mais e mais de nós. Então quando fala assim, ide e pregai, não é só dentro do templo. É dentro e fora. É na rua, é nas praças, é onde você passa. Se alguém perguntar, você tem que falar do amor de Deus. E Deus vai fazer a diferença. Porque o versículo é bonito. Ide e pregai. Eu quando a primeira vez que o Marcelo falou comigo, ide e pregai, eu falei, o que é isso? Depois eu entendi. Nós temos que pregar dentro e fora do templo. Mas a nossa vida, ela é plantada assim. Você fala a palavra de Deus, vem um e rega, e vem outro e faz com que aquela palavra entre e faça grande mudança. Um grande abraço a todos, que Deus possa abençoar cada um. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma tarde abençoada. E desde já, todos vocês que estão ouvindo a Rádio Veste de Salvação, podem compartilhar o link. Pode se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Se já é inscrito, deixa o seu joinha. Se não é, se inscreve e vai receber os filhos aí. Em nome de Jesus. Graça e paz para todos. Neste início de tarde, Pai. Já finalzinho, já terminando, meu Deus. Foi muito bom a palavra que foi pregada agora, Pai. Visita cada um dos ouvintes, Pai.
Visita, meu Deus amado, o pastor Emanuel França da Semente Viva de Ceará Mirim, Francisca da igreja Manaí de Ceará Mirim, e todos, meu Deus amado, outras igrejas que eu não consigo lembrar agora. Visita cada um, trabalha em cada coração, liberta, meu Pai, quebra todo o jugo do inferno. Também, meu Deus amado, abençoe os eventos que vai ter o ar livre lá, que vai ter nas praças lá, aqueles eventos na rua, as pessoas pregando. Coloca as palavras certas nos lábios, Pai. Visita cada um aí. Todos também, meu Deus amado, que ouvem e não participam, meu Deus amado. Que o Senhor possa visitar cada um. Aqui no Rio, visita também todos os ouvintes que estão ouvindo, Pai. E joga por terra todo o mal, que venha a ser liberto. Em nome de Jesus, amém.